Vamos começar? Eu creio que sim, acho que é um excelente momento para tal. Vamos lá? Então, está Boa noite, iniciada a Rui. nossa gravação com boa noite para a Ruby aí, dando uma boa noite especial para todo mundo. Então, sejam todos muito bem-vindos, queridos e queridas. A gente está aqui numa segunda etapa das nossas conversas, do nosso curso, das nossas oficinas aqui. Na verdade, o curso de restauro e conservação de fotografia analógica. E hoje a gente pretende caminhar um pouco mais na trilha das atividades práticas. Então, iniciando aí com a identificação um pouco mais criteriosa dos nossos acervos, dos nossos materiais, para a gente passar a outras atividades de conservação propriamente dito, né? De mão na massa, por assim dizer. Então, nas últimas semanas a gente tem conversado aí da importância dos acervos, né? Tentamos valorizar os acervos pessoais de todos nós aqui, mais do que apenas o nosso interesse pessoal e familiar, né? Demonstrando que eles têm uma certa importância, que eles têm uma relevância social, né? Que eles podem ser mais bem recebidos aí futuramente em outros aspectos e afins, em outras situações, em talvez até pesquisas futuras e coisas do tipo, né? Então, partimos disso, falamos um pouquinho de alguns conceitos históricos, a gente falou de memória, a gente falou da própria história e da relação dela com a fotografia. Sempre citamos aqui, opa, não está a mão? Ah, está a mão. Sempre citamos aqui o nosso querido Boris Kosoy, que é professor e pesquisador de fotografia também. Então, ele estuda bastante essa relação da fotografia com a história. Trouxemos alguns conceitos dele aqui para tentar exemplificar o que a gente fez desde o nosso momento lá com o nosso álbum fotográfico digital coletivo aqui, né? Lá no Padlet, quando a gente começou a se conhecer, contar histórias e afins. E estamos aí conhecendo alguns casos também. A gente viu na semana passada ainda o caso da Vivian Maier, que foi descoberta depois da sua morte. E vimos também na semana passada a valise mexicana, aquela história de fotografias da Guerra Espanhola que foram feitos pelos fotógrafos clássicos da Magnum, principalmente o Capa, a Gerda Caro e o Shin. E aí fizeram 125 ou 126 rolos de filme, se bem me lembro. Isso ficou perdido por décadas e décadas e foi encontrado agora nos últimos anos. Então, um acervo, assim, uma riqueza impressionante. E tudo isso só foi possível porque a questão material da fotografia se manteve ao longo desse tempo. Então, é nesse sentido que a gente quer seguir agora, falando das questões mais físicas da fotografia, as questões mais relativas ao suporte, à mídia na qual ela se encontra. Então, a gente já citou aqui um pouco, ao longo do tempo, algumas das técnicas, alguns dos procedimentos, dos materiais que eram usados, né, desde metais até vidro, para depois chegar no nosso filme flexível, né, o de celulose que a gente conhece. E conhece já está sumindo um pouquinho, coitado também, né? Mas enfim, para chegar no nosso filme mais contemporâneo, hoje mesmo a gente vai retomar alguns desses suportes bem pontuais e clássicos que a gente tem um pouco mais de acesso, né? Para começar a tratar esse tipo de acervo. Então, convidamos a todos aí para retomarem suas fotos, seus negativos, separarem aí o seu acervo, as suas 10, 15 ou talvez algumas fotos mais, né? Separar para a gente começar a colocar a mão na massa. A gente já falou também, acho que foi na semana passada, a respeito de outras informações das fotografias, né? Nós temos falado bastante disso, que não são só apenas mensagens visuais, conteúdos visuais, né? Isso tem muito a ver com a questão da iconografia. Então, tem diversas outras informações que podem ser tanto lidas numa fotografia, quanto devem contextualizar aquela situação onde as fotografias foram feitas,
com quais objetivos, com quais intenções e em quais materiais, né? É o Boris Kosoy que vai sempre tentar contextualizar tudo isso, né? Ele é um pesquisador que sempre tentou valorizar a fotografia, por isso que ele amplia o olhar para a foto, assim, dizendo, não, isso aqui é um registro no tempo e no espaço, mas tem várias outras implicações, inclusive as questões da matéria, né, as questões físicas. E é isso que a gente quer seguir hoje. Então, nós vamos fazer uma breve apresentação a respeito de alguns tipos que a gente tenha. Talvez algum de vocês aí tenha essas fotografias um pouco mais antigas aí. Então tá, gente, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui para anteceder a nossa parte mais prática. E hoje, a ideia de hoje é a gente assim, ter um olhar mais organizado sobre a prática do restauro, né, da conservação e do restauro. Então nós vamos dar um primeiro passo, já com vistas a praticar. Então eu vou fazer aqui algumas demonstrações das ações iniciais de higienização, né, que faz parte do processo. E a gente vem falando, o Marcelo deu a introdução, a gente vem falando muito de todo o processo, mas de maneira bastante solta, assim, né? A gente não organizou isso numa leitura assim mais lógica, porque o que nós queríamos? A gente queria não ser burocrático com esse tema, né? A gente não queria burocratizar esse contato com o restauro, né? Aí restauro tem que ser assim, primeiro passo, segundo passo, e isso tornaria isso muito técnico. E para nós, a visão que nós temos sobre o álbum de família, sobre o processo de restauro, de conservação das documentações, é um pouco além, eu diria bastante além deste processo, né? Esse processo de restauro, ele é uma partezinha de um processo maior, que é a memória, né? Essa memória individual e coletiva que tanto a gente falou aqui, né? De tanto que a gente falou de iconografia, autores que trouxemos, né? Mas hoje a ideia é juntar toda essa fala de uma maneira um pouquinho mais clara, talvez, né? E chegar numa prática efetiva, certo? O primeiro passo é entender um pouquinho esse processo na prática, né? A questão do diagnóstico, da conservação e do acondicionamento do documento, fotografia. Eu diria que essas são as 3 principais etapas do processo, né? A gente já falou bastante de diagnóstico, eu apresentei um pequeno vídeo que eu mesmo produzi aqui com um acervo pessoal, que era o início do diagnóstico, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais. Em termos de conservação, hoje a gente vai dar um início desse processo de conservação que está mais ligado à análise, ao diagnóstico do elemento físico e o começo da higienização que devemos fazer e como devemos fazer essa higienização para dar continuidade ao processo de restauro propriamente dito, né? E posteriormente o acondicionamento, né? Então observe que quando eu coloco ali conservação, eu estou pensando tanto no processo de higienização, de estabilização e restauro, né? Juntos vamos dizer assim, nesse miolo aí de processo, né? No centro do processo, né? E por fim... Opa, aproveitando que você estava falando justamente desse processo aí, né, Ricardo? Que o foco, neste caso agora, nessa etapa, é a questão física, mas a conservação e o acondicionamento, que tem a ver com a preservação, também tem a ver com a preservação das informações, aquelas que a gente estava falando. Nós falávamos aí nos últimos dias, inclusive da importância das informações orais, como é importante a gente contar
com o relato das pessoas que possam ter participado daquela situação ou que conheceram melhor as outras pessoas. Então, essas informações, dependendo da situação, elas vão ser levantadas antes, durante ou até depois de determinadas etapas específicas, né? Então, não há exatamente essa divisão exata, né? Opa, até aqui nós estamos conservando, a partir daqui a gente já está no acondicionamento, e também em relação às informações, né? Até porque não existe essa padronização de informações exata, né? A gente, enquanto pesquisador e também quando se está trabalhando com acervo, em princípio a gente quer o maior número de informações, mas a gente sabe que por inúmeras razões, também muitas vezes, várias informações não é possível se identificar, né? Então também tem que se lidar com as diferentes situações dos diferentes acervos, né? Extremamente procedente essa observação aí, até mesmo porque essas informações que permeiam todas essas etapas, né, do processo na prática, que envolve todas essas etapas, assim, ela está muito ligada realmente à condição de cada acervo. E quando a gente fala de condição, não é a condição em que a gente encontra o acervo, mas é a condição em que o acervo é tratado, né? Tratado como um acervo, desde do local onde ele é encontrado, ao processo que lhe é aplicado em termos de conservação, restauro, né? E o processo de salvaguardar esse acervo. Então, todas as informações são extremamente relevantes, desde as informações iconográficas, quanto as informações da fotografia enquanto documento propriamente dito. Então, seguindo aí, falar de diagnóstico. O diagnóstico é um olhar sobre um acervo, né? Então, primeiro se recebe um acervo, ou se identifica um acervo, né? E o diagnóstico é aquela etapa que vai nos apresentar o panorama em relação ao acervo. Ou seja, algo que nunca foi observado, talvez, como um acervo, naquele momento passa a ser visto como tal, né? E diagnosticar é, na verdade, fazer um levantamento de informações que nos dê um status daquele acervo, né? Para isso, a gente aconselha o uso de fichas de diagnósticos, né? A gente vai ver mais para frente um modelo de ficha aí que a gente sugere, né? É claro, quando a gente fala de ficha de diagnóstico, a gente está pensando que essa prática, esse processo possa ser aplicado em acervos de maior dimensão, né? Dimensão física, né? Não necessariamente para ser aplicado no acervo pessoal, que é às vezes bastante restrito, que não tem muita variedade de técnicas envolvidas, né? Mas é importante que, ao ver essas fichas, elas nos ajudam a entender um pouco esse universo fotográfico de maneira organizada, né? A gente já vai ver do que eu estou falando exatamente no momento em que a gente visualizar uma dessas fichas, ou pelo menos é uma ficha que nós estamos sugerindo, que é um apanhado de outras fichas, né? E ali a gente coloca informações que a gente julga serem necessárias, né? Então, assim, informações sobre processos fotográficos, né? A gente viu no decorrer aqui do nosso curso, dos nossos encontros, né? Eu prefiro chamar de encontro porque é tão troca de ideia isso, né? É tão interativo que para mim é mais um encontro do que um curso, né? Mas a gente viu que apareceram nessa breve contextualização que foi feita, foi realizada, a gente percebeu que apareceram processos históricos e processos contemporâneos, processos técnicos, né? Opa, o diagnóstico também certo. tem um olhar para o estado de conservação e deterioração dos documentos, ou seja, a gente não tem que olhar para um acervo só pensando que ele é algo danificado. Não, tem acervos
que estão em condições de conservação muito boas e pouco precisam ser tratados, né? Eu quero lembrar os colegas aqui, eu não sei se é exatamente o foco, principalmente de quem já atua, mas a gente sempre fica com ideias, ou vão surgindo ideias ao longo dessas conversas. Então, para as pessoas que pensam aí em projetos culturais, por exemplo, para trabalhar com um acervo, para se debruçar mais detalhadamente com o acervo, essa fase do diagnóstico, ela é imprescindível. E não é equivocado a gente inseri-la, bem pelo contrário, a gente tem que inserir, quando a gente estiver tratando com um acervo. Esses dias alguém citava aqui, mas eu acho que era o José Manuel, né? Não sei se ele não está aqui hoje, mas quando a gente vai trabalhar com um acervo, antes de tudo a gente precisa diagnosticar, para saber o que vem por aí, né? A gente não pode sair já metendo a mão na massa, olha aqui, já vou separar tais e tais documentos, e já vou começar a recuperar, e aqui, ó, rapidinho eu já resolvo. Não é um trabalho tão dinâmico, né? Exige um olhar mais aprofundado, uma atenção, um diagnóstico geral, para daí sim se dar os próximos passos mais acertadamente, né? Então, eu queria ressaltar isso, porque quando a gente vai fazer projeto cultural, o cronograma sempre pega, né? Então, invistam aí um bom tempo para esse olhar. Eu pego o gancho na tua fala e diria até o seguinte, arriscaria dizer que o diagnóstico talvez seja a mais complexa etapa de cuidado com o acervo, né? Diagnosticar demanda tempo, demanda conhecimento técnico, né? E demanda também um conhecimento artístico, por que não, né? Assim, mesmo que sejam imagens familiares, o senso estético é bastante importante, até mesmo para que a gente possa, no processo de diagnóstico, valorizar até mesmo aquelas imagens que esteticamente não são importantes, mas que iconograficamente são fundamentais. Tem toda razão. A Tainara mesmo trouxe na aula passada imagens completamente deterioradas ou comprometidas, né, já visivelmente comprometidas, que esteticamente perdem o valor, com certeza, mas que iconograficamente elas podem dizer muito de uma história familiar, né? Então, esse diagnóstico, a gente faz um diagnóstico olhando para os processos históricos e contemporâneos, e eu citei a Tainara e Flávio, trouxeram um exemplo de um processo fotográfico contemporâneo, que a gente considera contemporâneo, né? Coisa de 2 décadas, no máximo, né? Por ali, ou seja, tem assim, dependendo do recorte histórico que a gente faça, é extremamente contemporâneo, né? E são tecnologias que estão até hoje sendo utilizadas para reprodução, para reprodutibilidade técnica da imagem fotográfica, né? E a gente viu que entender esses processos é fundamental, né? E que não é uma coisa fácil, né? Olhar para uma fotografia e dizer, não, isso é ação da umidade, não, isso é um fungo. E a própria Lilian falou de tecnologias específicas para identificar, mas que nem todo mundo tem essa tecnologia, né? Então, o que eu quero deixar claro que esse diagnóstico é uma etapa extremamente importante, extremamente difícil, assim, trabalhosa de ser feita, né? Porque ele vai tanto nas questões físicas quanto conceituais, iconográficas, né? Chegando até as condições ambientais encontradas em que o acervo se encontra ou que ele está depositado, né? Essa etapa de diagnóstico, ela é fundamental, né? Para que a gente decida o que vai ser feito. Afinal, a partir do diagnóstico, defino minhas estratégias e minhas ações. Isso serve para mercado, serve para vida pessoal, serve para várias situações que envolvem o ser humano, né? E não é diferente com um acervo iconográfico, fotográfico, né?
Você analisa, você traça um diagnóstico do estado de conservação e da importância e da relevância daquele acervo para que você tome as decisões adequadas em relação aos processos que você vai aplicar sobre aquele acervo, né? Então, eu acho que o principal... Eu lembro que eu mostrei aquele vídeo que eu fiz aqui na minha sala aqui de estudos, e que tinha várias fotos, e que eu fui mostrando que uma era diferente da outra. Eu acho que todo mundo tem isso em mente, né? Então, esse primeiro olhar, ele já nos leva a uma tomada de decisão, que eu vou separar o que é semelhante, tecnicamente falando, né? E dentro desta seleção de semelhança técnica, eu também vou fazer uma separação em termos de nível de conservação, já visando o início de um processo de estabilização de eventuais danos que a fotografia possa estar sofrendo. E é bom lembrar que sempre ela está sofrendo algum dano, sempre. Então não existe um acervo que de alguma maneira, a não ser os acervos de alguns órgãos instituídos, mas um acervo pessoal de alguma maneira sempre estará sofrendo algum dano. E a ideia é que toda essa separação que a gente faça, tanto de agrupar tecnologias quanto de classificar níveis de conservação, ela já tem que ser com vistas ao processo de estabilização desses eventuais danos, né? Eu acho que um exemplo clássico é a abrasão, né? É a abrasão que é o termo, né? Que na verdade é o atrito que uma imagem produz na outra. O simples fato de estarem atritando, isso com certeza já está comprometendo tecnicamente a fotografia. Umas estragam mais, outras menos, mas todas estragam, né? Se isso não for estancado, não for estabilizado, vai continuar o processo de desgaste, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso, né? É importante também a gente selecionar o que é grupos de fotografias, de negativos, né? Álbuns fotográficos, porque o álbum, nós já vimos, ele é um documento em si, né? Ele não pode ser desprezado nesse processo, né? Contatos, diapositivos, tudo isso eu vou mostrar agora para vocês na sequência, estes elementos, né? Para a gente começar esse processo de identificação. Então, é importante, eu lembro que eu mostrei um book que eu tenho, onde eu guardo os negativos. É importante que os negativos estejam organizados, reunidos, para serem conservados na mesma condição, né? E que não estejam soltos, e eu depois vou mostrar por que eles não devem estar soltos, né? Vou mostrar na prática, vou explicar isso, né? Bom, e quando eu falei um pouquinho antes, eu falei das fichas de catalogação, né? Da ficha técnica de conservação, né? É importante que ao assumir um acervo, a gente descreva as características de conservação e deterioração encontradas, principalmente se esse acervo não for nosso. Se o acervo é familiar, pessoal, é claro que isso não se torna tão necessário assim. Mas como eu vejo que o nosso público aqui é um público que tem uma potencialidade, inclusive, de tornar isso uma fonte de renda, né? Seja por projetos culturais, seja por iniciativas empreendedoras, enfim, né? Ou seja, simplesmente pelo fato de que se gosta de fazer isso, o uso da ficha técnica dentro do diagnóstico, ele é importante porque ele vai traçar um histórico daquele acervo, né? Ele vai determinar características de conservação, vai criar um novo documento que fale sobre aquele acervo.
Imagine a responsabilidade de você pegar um acervo de uma família, né, e para trabalhar. Se isso não for muito bem catalogado, não for muito bem descrito, né, a forma que você recebe, talvez nem seja observado a forma que você entregue o trabalho, né? Eu acho que todas as entregas que a gente vem a fazer nesse universo do restauro são entregas que precisam ser vistas como benefício, né? E uma das formas é a descrição que você faz no momento em que você assume um acervo fotográfico familiar. Eu vou compartilhar aqui uma ficha que eu montei a partir de outras fichas para que a gente entenda um pouquinho melhor. Aqui eu botei só uma ilustração dela, só um minutinho que eu já vou... Só um minutinho, gente. Marcelo, por favor. Eu já ia atrapalhar, eu não deixei no ponto. eu só vou abrir o arquivo. Então, não, eu tô me segurando aqui, ó, porque nós estamos falando dessas questões de identificação da situação das fotografias e dos filmes, e isso, pessoal, tem muito a ver com os processos anteriores, com os materiais e suprimentos que foram utilizados para tratar aquele filme e aquela fotografia. Eu tenho falado bastante, porque, enfim, tem bastante jovens aqui, né, que talvez ainda tenham uma lembrança da revelação em 1 hora, né, que é o nosso método contemporâneo que a gente mais lembra, que é o do filme negativo, né, de celulose, o filme mais simples. E ele, se ele não passava pelos processos corretos de revelação e ampliação, as fotos também, né, nós já comentamos algumas das fotos aqui, esta etapa agora fica comprometida. Claro, porque não são fotos nas quais os processos foram devidamente interrompidos. Alguns processos, eventualmente, sofrem mais a ação do tempo e das intempéries todas que o Galazza falava antes, né? Então, esse é o tipo de situação que muitas vezes a gente vê quando já está comprometido, né? Claro que a gente não tem ingerência sobre isso, né? Porque quando a gente recebe os acervos, a gente já tem esse material ali e vamos que vamos. Mas é bom entender, o Flávio mesmo, na semana passada, ele mostrava fotos que ele mesmo ampliou. Olha que interessante, né? Eu também tenho algumas fotos aqui que eu ampliei e estão boas, e nem de tanto tempo isso, 20 anos, né? E algumas ampliadas profissionalmente, comercialmente, vamos dizer assim, né? Já estão um pouco mais comprometidas. Ou seja, tem a ver com esse monte de suprimentos que é utilizado aí, né? Então, vamos lá. Olhem só. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, é claro, uma catalogação inicial, né? Porque a gente, quando pensa em acervo, a gente também fica com aquela ideia de que um acervo familiar é a reunião de tudo que uma família tem do ponto de vista fotográfico, né? Sim, pode ser. Talvez seja o ideal, né? Você conseguir reunir num único espaço todas as informações de uma família e, a partir daí, socializar. Mas a gente tem que lembrar que dentro de um acervo podem ter o que a gente pode vir a chamar de coleções, vamos dizer assim, né? Ou seja, um acervo menor, né? Então, não necessariamente eu esteja diferentes recortes, né? Por exemplo, um álbum de casamento é um acervo em si, né? O álbum de casamento, ele sozinho, é um acervo em si. Então, é importante que a gente identifique, né? Que a gente especifique isso, principalmente se estivermos trabalhando com acervos de terceiros. Porque este diagnóstico, eu também acho o seguinte, ó, esse diagnóstico ele tem uma relação direta com o mercado, né? Porque ele ajuda a quantificar o trabalho a ser feito, né? Num arquivo histórico, a Lilian está aí, pode falar melhor, ele serve como realmente um controle absoluto sobre o acervo, né? Mas vamos lá, fotografias.
eu posso quantificar quantas fotografias avulsas eu estou recebendo, quantas fotografias com suportes eu estou recebendo, né? Entenda-se aqui suporte, são suportes variados, né? Que podem ser um porta-retrato, que possa ser um gabinete específico, uma moldura específica, né? Enfim, suportes de forma geral. Eu posso também receber imagens sem suportes dentro dessas fotos avulsas ou das fotos organizadas. Eu posso ter um número X, né? Eu posso receber um número X de álbuns, né? Eu posso receber dentro de um álbum um número X de fotos. Então, fazer essa anotação inicial é fundamental, né? Até mesmo para que a gente tenha uma dimensão do arquivo, do acervo, né? Uma dimensão do acervo e que a gente possa, inclusive, quantificar o tempo de trabalho sobre esse acervo, né? Isso é bastante importante. Tipos de fotos antigas que são cartões postais, que eram fotos utilizadas como cartões postais, as próprias fotos utilizadas como um cartão pessoal. Eu sempre abro em toda a tabela que eu faço, eu sempre abro um espaço para outros, né? Porque sempre surge outra forma que eu não tinha pensado antes. E aí eu especifico, né? É bastante importante. Isso serve, inclusive, para pesquisa futura, né? Algo que eu não consegui identificar e que me parece diferente dos demais, eu especifico e depois vou me informar sobre isso. Lembrando que ninguém é obrigado a saber tudo sobre fotografia, né, gente? Então, assim, esses nossos encontros, eles têm a função exatamente de nos colocar nesse universo, mas não de resolver por definitivo todas as dúvidas que venhamos a ter. Até mesmo eu que trabalho com fotografia tenho inúmeras dúvidas, principalmente técnicas, né? Por quê? Porque eu não vivi e também não estudei a fundo o que eu precisava, o que eu gostaria de ter estudado para entender melhor sobre as técnicas. Mas, enfim, a gente tem fotografias e temos filmes. Isso é importante. Um acervo não é feito só de papel. Ele é feito também da imagem na primeira geração, que são os filmes. E é importante ali eu quantificar se eu estou recebendo diapositivos, se eu estou recebendo filmes 35, se são filmes 6x6, 6x7, 4x5 polegadas, negativos de vidro, né? Ela pode, dentro do processo de diagnóstico, né, penso eu, não sei se é isso que você estava se referindo, Lívia, mas eu acho que dentro do processo de diagnóstico, ela vai se completando, né? Ela vai tomando robustez, né? Até mesmo porque a gente não faz um diagnóstico em uma hora, né? Inclusive, o Marcelo falava de projeto cultural. Penso eu que só fazer diagnóstico pode ser um projeto. Só o diagnóstico tem robustez para ser um projeto, né? Isso é uma coisa importante. A gente não precisa achar que todos os projetos eles devem completar todo o processo. Não, né? Eu acho que é para aí, sabe? Projetos continuados, exatamente. Enfim, então nós temos as fotografias, temos os filmes. Os filmes em termos de formato e os filmes em termos de superfícies também, né? Quantos filmes flexíveis em preto e branco, quantos negativos de vidro, enfim, negativos coloridos, né? E aí se repetem os formatos, negativos de acetato, negativos de nitrato, outros negativos. Isso a gente vai ver um pouquinho mais, que nem todo negativo é igual na fotografia, né? A gente sabe que ao longo do processo a técnica mudou muito, né? Então nem todo negativo é igual. Então é importante identificar os negativos de acetato e de nitrato, porque eles são muito criteriosos no processo fotográfico. Eles são negativos que merecem muita atenção, eu já vou falar um pouco mais sobre isso também. É importante no olhar do acervo
que a gente olhe para os processos, isso já foi dito anteriormente, né? E tentar identificar os processos fotográficos. Isso requer vamos dizer assim, um conhecimento técnico mais profundo. Não é fácil reconhecer processos fotográficos, porque toda fotografia tem uma coisa em comum, ela é uma representação da realidade com um certo grau de fidelidade e que, ao longo do tempo, mudou uma coisa aqui, outra coisa ali, e que foi dando características diferentes a essa representação, mas que, em síntese, são muito parecidas, né? Então, mas é importante identificar porque cada processo tem os seus materiais específicos, né? E a gente vai ver, vai dar uma palhinha sobre isso, né? Na sequência, né? Então, assim, é importante eu entender a diferença de um daguerreótipo e de uma platinotipia, por exemplo, que são coisas completamente diferentes, embora ambos sejam fotografia, né? Mas ninguém é obrigado a saber, né? E nesse sentido, eu penso que o diagnóstico ele toma uma dimensão diferente, né? O diagnóstico ele já pode vir a ser um processo interdisciplinar, né? Exatamente por essas questões mais técnicas, por exemplo, né? Que dão uma visão completamente diferente para um leigo, por exemplo, certo? Características de deterioração. É importante você descrever quantas e quais os tipos de sujidades que tem, né, de sujeiras que você encontra, que são visíveis, de perfurações feitas por insetos como broca, né, que literalmente perfuram um papel, danificando de maneira definitiva, né? Não é tão comum a broca, talvez na fotografia, mas em livros acontece muito, né? Inclusive eu tenho um livro de fotografia que ele é um livro grosso, um livro antigo, é uma raridade já, e que ele tem um furo de broca que ele atravessou todas as páginas, inclusive a capa dura, né? Mas é um furinho bem pequeno, ele dá até um charme ao livro, né? Depois eu posso mostrar, que é interessante. Mas características como amarelecimento, esmaecimento, se tem ataque de fungos, excrementos de insetos, fitas adesivas, dobras, emulsão deteriorada, abrasões. Eu acho que a abrasão está presente em todo o acervo, né? Que é um problema, né? Esse não cuidado que nós temos com as imagens, né? Manchas das mais variadas, né? Fraturas na estrutura, rasgos, suporte quebradiço, e aí vai, perda de emulsão, perda de suporte. Quando a gente fala de perda de emulsão, por exemplo, a gente não está falando só da fotografia em papel, a gente está falando também na fotografia no negativo, né? Porque perder uma emulsão, um pedaço da emulsão num negativo por conta de um fungo ou por conta principalmente do fungo, né, que pode deteriorar, ou por conta de um processo químico que não foi neutralizado devidamente, é definitivo. É definitivo. Aí você está perdendo a imagem de primeira geração e aí é comprometedor de maneira definitiva, né? Enfim, formas de acondicionamento. A tão conhecida caixa de sapato, que hoje nem se usa mais, né? Já é demodê, o sapato nem vem mais em caixa, vem em saquinhos, fashions, né, em embalagens que são reutilizadas para outros fins, dependendo do tipo de sapato, calçado que você compra. Mas a caixa de sapato sempre foi clássica, né, nos acervos pessoais. Ela é um símbolo, vamos dizer assim, deste processo de guardar com descaso as fotografias familiares. É tudo empilhado, a abrasão correndo frouxa ali, um esfregando na outra, né, com restos químicos, com sujeira, né? Então, enfim, é importante você olhar e dizer, olha, realmente, se eu estou recebendo nesta condição em termos de acondicionamento, né? Se eu estou recebendo com um álbum que tem um plástico
que danifica, que tem cola que danifica, né? Ou se eu estou já recebendo em pastas suspensas de maneira organizada e esse acervo já vai mais para um processo de catalogação e conservação, jaquetas de poliéster, se estão vindo já em jaquetas de poliéster, ou outras formas de acondicionamento. Então, é importante a gente entender isso também, né? Porque muitas fotografias são agrupadas em envelopes de papel completamente ácido, né? E estão ali, jogadas, né? Papel pardo. Eu mesmo tenho fotografias aqui na minha casa guardadas em envelope de papel pardo, que é um papel que absorve consideravelmente a umidade, né? Não tem o controle de pH e as imagens estão ali jogadas. A partir desses nossos encontros, eu fui olhar que tem imagens extremamente importantes que estão ali e que eu preciso urgente ter um olhar diferenciado para essas imagens, né? Quando o acervo é mais robusto, né, a gente faz um olhar também para o mobiliário de acondicionamento, né? Se eles são guardados em mapoteca, em fichários, lembrando que mapoteca na grande maioria são de metal, mas existem as mapotecas de madeira, fichários na maioria são de metal, outros tipos de arquivos, armários que são completamente vedados, armários que não são vedados, enfim, é necessário a gente também traçar esse perfil de acondicionamento para a gente pensar como sugerir a melhor forma, considerando a realidade de cada acervo, certo? Aqui tem um outro aspecto bastante importante no diagnóstico que as pessoas não se dão conta, mas é a localização do acervo, né? Vejam que todos esses itens elencados nessa ficha são aplicáveis aos nossos acervos pessoais. Eu assim, quando eu estava montando essa ficha, eu limei ali, tirei algumas informações que não dizem, que não poderiam ser aplicadas aos acervos pessoais, né? Então, assim, todas essas informações são aplicáveis a um acervo pessoal. Porque eu fico pensando que essa gente que está aqui, eu vou citar um nome só, por exemplo, Briane, que foi aluna de fotografia envolvida com arte, que ela resolva fazer disso uma forma de ganho econômico, né? Então, é importante que ao atender o seu cliente, seja ele quem for, uma empresa ou uma família, você também trate e explique essa localização de acervo, e em função da localização do acervo, você trace estratégias mais adequadas para que esse acervo seja salvaguardado. Então, acervos próximos a grandes avenidas, próximos a estacionamentos, a gente tem que lembrar que esses acervos eles estão sujeitos a gases que deterioram muito o material e outros gases poluentes, né? Por quê? Porque o automóvel solta. Eu moro no primeiro andar aqui no centro de Balneário e no parapeito da nossa sacada, se a gente não passa um pano úmido todo dia, junta um pó fino, extremamente fino e preto, que, teoricamente, não sei de onde que vem, mas sei de onde que vem, né? Vem do asfalto, vem, né, dos motores, muito carro passando em frente, né? Outro aspecto bastante importante, o meu acervo ele é guardado próximo de uma fábrica, essa fábrica emite gases, ela pode estar emitindo gases que pode vir a prejudicar o meu acervo, ou não, né? Mas é importante eu ter esse olhar, né? É próximo ao mar, mar tem maresia vem com, tem muito iodo, tem muito sal, o sal atrai umidade, então essas questões são fundamentais. Eu sei que se é muito próximo ao mar, a estratégia terá que ser necessariamente mais radical, por exemplo, no controle de umidade. Outra coisa que a gente tem uma tendência a olhar só para a umidade, mas a falta de umidade,
ou o outro oposto, né, que é o calor excessivo, também danifica. Isso a Lilian falou numa dos nossos encontros. A Lilian chamou atenção e eu lembro, não lembro em qual encontro, mas eu lembro que ela tratou desse assunto, que o calor também danifica, né? Não dá para você ressecar completamente um ambiente e aquecer completamente, descontroladamente um ambiente, porque isso também não é o ideal, né? O ideal é que você tenha um nível de umidade, e a gente mais na frente vai tratar isso, e um nível de temperatura controlado. Outras informações que estão dentro deste olhar inicial sobre um acervo. O acervo, independentemente de ser familiar ou de ser de uma empresa, tem uma política de acesso aos originais? Ou eu acesso os originais de maneira inconsequente ou deliberada, né? Vou dar um exemplo muito clássico. Normalmente, os álbuns de família, o acesso é aos originais. Porque não se tem cópias, não se tem o hábito de digitalizar as imagens antigas, tem o hábito de produzir imagens digitais, mas não se tem o hábito de salvaguardar os originais. Então é importante você saber se existe uma regra para isso. Existe uma coisa em família que é o sentimento de posse, né, das fotografias. Algumas fotografias, alguns álbuns, os avós dizem, não, essa fotografia é minha. Então ela determina a forma de acesso aos originais, porque é dela. Aqueles álbuns que eu mostrei para vocês da minha família são da minha mãe. E ela não quer que eu desmanche os álbuns para guardar em caixinhas os originais. Por quê? Porque ela é uma pessoa de 86 anos de idade. Eu tirar do álbum, aplicar todo o processo de conservação, né? E restauro, e digitalizar e arquivar, vai determinar que essas imagens sejam vistas por uma mídia digital. E ela, com 86 anos de idade, não tem interesse nesse tipo de acesso às imagens. Para ela, que é uma pessoa completamente analógica na sua formação e que adora um livro, pegar um álbum tem um prazer que ninguém pode tirar dela, né? Isso faz parte da história do documento, né? Da relação da pessoa com o documento, e deve ser respeitado. Então, é preciso entender isso, para, dentro do possível, você estabelecer regras. Ou, se não estabelecer regras, estabelecer a compreensão do acervo. Existe um trabalho de conservação em andamento? É interessante saber. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes, e eu sigo alguns perfis no Instagram, tem muita gente que restaura a fotografia. Isso é um trabalho de conservação em andamento. É uma forma de conservação iconográfica. E às vezes, esse trabalho de conservação ele é feito de maneira extremamente esporádica, mas é um trabalho de conservação esporádica que está em andamento e precisa ser percebido, pelo menos no diagnóstico, né? Existe alguma ação de reprodução e duplicação fotográfica, cópias e digitalização? É importante saber com que frequência o acervo é consultado. O acervo está numa caixa de sapato, muito bem guardado há 20 anos e ninguém tem interesse, a geração nova não tem o menor interesse em ver essas fotografias, então ela fica lá fechada. Isso é importante? Sim, é importante, porque a frequência de consulta no acervo trata da relevância do acervo, como trata do manuseio do acervo. E tudo isso deve ser pensado, né? Que é o próximo item, a próxima pergunta que se faz, né? Quais são os cuidados com o manuseio do material? Existe cuidado? Não existe? Estão simplesmente jogadas na caixa de sapato? Ou não, né? Ou estão separadas por um papel de pH neutro que evita a abrasão, mas ninguém usa luva para... São formas que precisam ser percebidas. A umidade e a temperatura são controladas? Sim, não. Outras condições ambientais são monitoradas? É importante entender qual é o tipo de iluminação que esse acervo está sujeito.
E existe infestação de insetos no local onde o acervo é mantido. Vejam só, Balneário Camboriú, por ser litoral, no verão não é raro nuvens de cupim. E se o cupim entrar no arquivo, o simples fato de você esmagar um cupim entre duas fotos pode danificar de maneira definitiva. E, às vezes, essa infestação de cupins aqui no litoral é intensa, né? E precisa ser considerada. Quanto mais no litoral tiver, mais infestação de cupins tem. E outros insetos, obviamente. As condições físicas do espaço, às vezes, tá lá, né? Às vezes tem um arquivo público que tem goteira, né? A gente sabe disso, né, Lilian? E às vezes tem arquivos que podem ter goteira. Enfim, né? Pode, não deve. É por aí. Mas, enfim, são todas perguntas, e são todas perguntas que direcionam o nosso olhar sobre o acervo. Então, observem que depois de tudo que a gente conversou até hoje, nesses 5 primeiros encontros, né? Nós estamos no nosso 6º encontro. Tudo que a gente conversou até hoje, de certa maneira, está organizado do ponto de vista do diagnóstico numa ficha dessas aí, né? A partir delas, você já consegue até se situar em termos de qual tipo de informação eu preciso buscar, qual é o tipo de consultor que eu preciso buscar. Às vezes é necessário chamar um professor da área para falar sobre técnica. Sim, qual é o problema? Certo? É esse o processo. Entender que é interdisciplinar também. Ó, daqui tudo certinho, acho que pode ser bem útil mesmo. Depois a gente pode disponibilizar essa ficha bem completa aí. E concordo com todos os teus apontamentos aí. Principalmente no potencial. Eu falo bastante disso, né? Até porque a gente tem colegas produtores culturais aqui, né? O potencial desses conteúdos, desses acervos como projeto cultural. E isso é importante, né? Não é assim, é só uma ideia legal e vamos fazer porque vai ser interessante. Não, isso tem uma importância social, isso tem uma importância histórica. No início a gente falava sobre essas conservações, né? Tem uma galera que pensa que essa geração mais jovem, quando ela começar a perceber que a gente perde muita coisa através por causa do digital, né? Pifa o computador, perde alguma coisa na nuvem, perde HD que não tinha salvado e tal. Então, tem pessoas que querem ver isso de uma boa maneira e que, sendo otimistas, isso vai ainda trazer um despertar para as pessoas em geral sobre a importância do registro fotográfico. Eu acho bem otimista, né? Mas achei interessante pensar assim, a diminuição grande das questões físicas pode levar a uma valorização justamente disso, né? Mas aí a gente vai ter que esperar mais umas décadas para acompanhar. A gente falou aqui esses dias com a Lilian também a respeito dessas salvaguardas, desses acervos, né? Esses que são de empresas jornalísticas, por exemplo, né? A gente tem nossos colegas fotojornalistas aí. Isso é interessante, né? Eles não guardam todas as imagens, eles não guardam tudo em altíssima qualidade, né? Já existe uma curadoria, uma edição ali, uma escolha que nem tudo fica guardado para a posteridade. É maluco pensar isso, né? Eu só vou mostrar 3 slides aqui que eu acho importantes, assim, para a gente entrar lá, assim, muito rapidamente. Beleza. Tá? Por exemplo, identificação técnica. Putz, quem é que conhece um daguerreótipo? Vamos combinar, né? Ou coisa difícil, né, de ter acesso, né? É difícil, você precisa conhecer essa técnica, né? Acontece que, atualmente, as famílias cada vez menos têm esse tipo de material, né? Quanto mais antigo, menos presente eles estão, por questões cronológicas que vão avançando, obviamente, né? Poderia aqui explicar um pouquinho o que é Já ouvi falar. Pois então, é o início da fotografia, né? Mas precisa entender essa lógica técnica
para tentar traçar uma estratégia de como interferir num objeto desses. Eu, Ricardo, não sei, eu vou ter que pesquisar, entendeu? Eu sei o que é um daguerreótipo, mas eu vou ter que pesquisar. Então, não é uma coisa simples, né? Boa noite, Annelise. Um outro exemplo, ambrótipo. A ideia do colódio úmido que transformou a fotografia no século retrasado, né? Que lá de 1950, aproximadamente, ao final do século, transformou a forma de se fazer fotografia, tornou ela mais comercializável, né? Outras técnicas, como o ferrótipo, por exemplo. Pô, quem é que conhece ferrótipo? Né? Em que condição eu tenho que... É muito raro, cada vez mais raro, mas extremamente possível da gente buscar essa informação hoje com a internet, com as técnicas, e compreender, obviamente, que quem conhece um pouco mais de fotografia tem facilidade de entender e interpretar, né? O colódio úmido, só para vocês terem ideia, é uma espécie de ligante que transformou a fotografia, né? Possibilitou novas experiências, como, por exemplo, o próprio ferrótipo, que era feito em base de uma placa de metal ou de ferro, né? Então, são imagens que estão muito sujeitas a ferrugem, por exemplo, no verso, no próprio papel, né? O aparecimento, né? O papel albuminado, tudo isso tem origem no ferrótipo, no colódio úmido, né? Que possibilitou novas técnicas, enfim. É necessário ter este olhar bastante importante assim, sobre as técnicas, e ali nós vimos lá na ficha, tem uma enormidade de possibilidades técnicas, né? Que a gente precisa olhar. Papel salgado, cianotipia, platinotipia, as impressões atuais, tem uma série, né? E cada um tem uma técnica diferenciada. Quase todas utilizam a prata. Isso a gente sabe. Eu vou optar por ir para a prática para que dê um tempo aí para vocês entenderem esse primeiro processo. Bom, pessoal, primeira coisa que eu sugiro vocês a fazerem é isso aqui, ó. Dicas da minha amiga Lilian. Papel o suporte de um papel contact. Né? O que esse papel tem? Ele é um papel com aparência de encerado, né? E ele ajuda a proteger o material durante o trabalho, né? Então, assim, é um material muito bom para suporte, né? Então, eu posso usar um material bem caseiro, né? Que eu posso usar para suporte. Aí, o que eu faço? Eu pego uma fitinha, prendo ele na mesa, obviamente, né? Para me dar um pouquinho de estabilidade no material. Vou usar a minha luva. Vou usar uma luva de silicone numa mão e vou usar uma luva de algodão na outra. Isso é só para que eu tenha firmeza em algumas ações específicas, né? Ok, então lembrem, é fundamental essa aqui é da Fuji. É fundamental que a gente esteja minimamente instrumentalizado para trabalhar, né, com a fotografia, certo? Então vamos lá. Olhando esse material, o que eu identifico nele? Primeiro, é um material que não está planificado, né? Ele está com ondulações, ou seja, essas ondulações elas provavelmente são fruto da forma de conservar, essa é uma das imagens que estava no envelope pardo, né? Se a gente for olhar mais detalhadamente, não sei se nessa câmera aparece, ó, aqui assim, ó, já começa a aparecer aqui, ó.
ó, por aqui, ó, a gente começa, conforme a luz bate, a gente consegue ver que essa imagem está quebrada, né? Ela começa a ter uns vincos, que esses vincos, se não forem estabilizados, eles tendem a se tornar uma rachadura e, quem sabe, rasgar o papel, né? Este aqui é um papel até bastante contemporâneo, vamos dizer assim, na técnica, né? Porque é um papel resinado, é um papel bastante resistente, é um pouco diferente dos papéis antigos, né? Mas a gente observa que aqui, ó, existem pequenas dobras, início de desfolhamento nas bordinhas aqui, que, com o passar dos anos, tende a separar as camadas do papel, certo? Essa aqui é um tipo de fotografia que, pelo estado de conservação dela e pelo tipo de papel, eu poderia mergulhar ela na água. Porque esse papel resinado, ele permite esse tipo de lavagem, porque eu não identifico nela nenhuma forma de como eu diria assim, nenhuma forma de deterioração mais significativa, a não ser um processo quase que de envelhecimento da fotografia, né? Eu consigo identificar que ela está ficando amarelada, né? É um amarelamento bastante uniforme, não é só de borda, portanto, isso pode ter uma relação direta com a técnica. Então, esse tipo de percepção me é bastante importante. Quando eu viro ela do lado de trás, eu começo a perceber, acho que aqui vocês conseguem identificar, que ela foi colada com durex, né? Ou seja, ela ainda tem resíduos de cola. Esses resíduos de cola, o ideal é removê-los, né? Dentro do possível, desde que a remoção não danifique a superfície. Então, precisa ser removido de maneira adequada, com um solvente adequado, certo? E, obviamente, eu não saio derrubando um solvente no verso de uma foto dessas, porque ela é única, né? Eu não tenho o negativo dela, né? E, portanto, eu tenho que testar isso. E, obviamente, eu vou fazer isso de maneira muito criteriosa, muitas vezes utilizando o básico, deixa eu pegar aqui, que é um cotonetezinho, né? Com solvente, que aí eu vou... deixa eu achar aqui o ponto aqui, eu vou poder testar numa região mais periférica da foto, de maneira muito sutil, porque eu não sei necessariamente como um determinado solvente que tira esse tipo de cola vai reagir nesse tipo de papel, então eu tenho que testar. E, obviamente, eu faço esse teste com muito critério, com muito cuidado para que não continue danificando a imagem. Mas vamos lá. Essa aqui é uma imagem que foi feito este diagnóstico, né? Aqui, ó, eu tenho outra imagem minha que eu mostrei lá na minha apresentação inicial e que eu vejo que ela tem características muito parecidas com aquela imagem que eu estava vendo agora. E aqui eu já começo a observar que o papel está quebrado no canto, que é bem característico, né? Porque isso aqui é característico de colocação de material em envelope. E aí bate a pontinha, força, quebra, e toda a tendência de toda a fotografia é ter os cantos quebrados, né? E começa o processo de desfolhamento. Mas eu observo também, não dá para ver na câmera, mas na contraluz, que tem algumas superfícies aderidas aqui, algumas sujeiras aderidas na superfície desta imagem aqui, certo?
Então, essa imagem aqui, um pouco diferente desta aqui, mas não muito. Essa imagem aqui eu começo a notar que tem uma mancha redonda que não é da natureza fotográfica dela, iconográfica, e que é provavelmente uma ação do processo químico, né? Uma ação do processo químico, que é uma bolinha que está surgindo aqui, né? Mas, enfim, essa foto aqui, ela já requer um cuidado especial, né? Qual é o primeiro cuidado que eu vou ter com essa foto aqui? Bom, eu viro do lado aqui, ó, e viro no verso da foto e observo que tem uma informação a lápis. Bardadilda, mais ou menos 84, ou seja, uma informação extremamente relevante, né? Uma foto feita num bar que se chamava Bardadilda, que provavelmente era a dona do bar, feita mais ou menos em 1984, né? O tempo que eu estava na faculdade, ok? Esse dado ele está a lápis, então eu tenho que ter um cuidado muito grande para que eu não suprima essa informação desta imagem, porque ela é extremamente relevante. Eu observo que aqui tem uma outra mancha que eu não consigo identificar do que é, não parece ser mancha de umidade, não parece ser um fungo e parece ser uma ação química que pode estar relacionado ao processo, até mesmo porque no outro lado eu tenho uma mancha amarela, ou pode ser algum produto que tenha caído sobre a foto e que danificou ou pode estar em processo de deterioração da imagem, né? Então, como é que eu faria a higienização desta imagem inicialmente, tirando essas sujeiras? Bom, ferramenta básica, né? Lupa. Um olhar criterioso, detalhado, né, sobre essas manchas que eu identifico, para eu perceber se essa mancha ela é uma mancha de excremento de inseto, que pode ser, né, ou ela é uma simples sujeira, né, até mesmo para que eu possa analisar o grau de desfolhamento dela, enfim, o tipo de sujeira que está aqui nesse lado, eventualmente uma grafia que eu não consiga identificar bem, eu consigo com a lupa, né? Faço uma leitura geral dela, ok? Não identifiquei nesta foto nenhuma substância, nenhum corpo estranho, né? Como falei, um excremento. Se eu tivesse observado um excremento, o que eu faria? Olha só, eu pegaria um bisturi e eu acho importante, cada um desenvolve suas técnicas, né? Mas esse aqui é um bisturi número 21, que ele é um bisturi com ponta arredondada, né? Porque existem bisturis bem pontiagudos, né? E o apoio de uma outra lupa, algo mais pontual, eu poderia remover, né? Eu poderia remover um excremento, né? Uma pontinha ali de um cocôzinho de um inseto. Aqui tem um, ó, acabei de tirar. E eu só visualizei através... Alguém quer falar aí? Eu não tô... Marcelo, se quiser falar... Não, galera, eu só estava comentando aqui que, por motivos óbvios, né, este é um processo extremamente delicado e daí a gente precisa dessa calma e paciência tuas aí, ó. Vai lá, com cuidado, devagar, desliga o celular, desliga o interfone. Acabei de tirar um cocôzinho ali, ó, né? E aí, deixando bem claro, e você tem razão, Marcelo, é um trabalho terapêutico quase. Exato. Né? É tipo um trabalho de laboratório, né? Um paninho de lado, você, né, vai limpando, é importante, né? Dependendo... tem que ter um cuidado muito grande para que não interfira na superfície, né? Ele seja só
realmente superficial, né? Essa retirada. Mas feita essa limpeza, o que a gente faz? Bom, eu tenho aqui, ó, só para vocês terem ideia, eu tenho microfibras, tenho várias, de várias cores, né? Tem de preto a branco passando pelo cinza, né? Então, o que eu faço com essas microfibras? Eu guardo uma mais para polir, que é a branca, mas eu posso usar ela para fazer uma limpeza, né? Fazer parte dessa limpeza, uso uma microfibra, porque é um tecido que não tem abrasão, ou é mínima a abrasão dele, né? Ou, olhem aqui, eu vou trabalhar com uma trincha, né? Uma trincha especial para isso, uma trincha extremamente macia, né? Eu posso ter 2 trinchas, dependendo do grau de restauro que eu trabalho, né? Uma para tirar as sujeiras mais tipo pó, né? Por exemplo, e outra para uma limpeza mais delicada, né? Uma limpeza mais delicada. Deixa eu pegar aqui. Na parte frontal da imagem, onde tem a imagem efetivamente, né? Então, assim, por que é importante eu limpar a imagem? Porque ela deve conter pó, certo? E outra coisa, aí até uma falha minha, mas, enfim, para não interferir no áudio, o ideal é que eu esteja com máscara também, né? Principalmente falando aqui, porque a saliva pode se projetar sobre a imagem, e a saliva ela tem uma série de elementos químicos também que não são interessantes para esse tipo de... se bem que a gente é acostumado a limpar com um pouquinho de saliva as coisas, né? Assim, no passado a gente fazia isso, né? Dá uma lambidinha no dedo e passa ali para limpar. Mas, na verdade, esses processos não podem estar sujeitos a essas interferências. Então, eu uso a trincha, tiro o pó, né? E como eu fiz uma análise que percebo que não há fungo nela, mas há sujeira, o que eu vou fazer? Olha só, eu estou controlando a hora, vai dar bem certinho essa parte de higienização. Daí amanhã eu continuo. Olhem só o que eu faço. Eu tenho aqui álcool, na verdade é um álcool 70, mas é o isopropílico, né? Porque ele evapora mais, ele tem mais volatilidade, né? E água deionizada. Esse material eu tenho do ano retrasado, ainda um pouquinho que eu tinha da água, mas eu devo comprar mais, até que eu posso dividir com vocês, caso queiram fazer restauro essa semana, higienização essa semana, né? Aí o que eu faço? Olha só, eu tiro um pouquinho de lado ali, mais ou menos 50-50 de álcool, de água deionizada. É um controle aqui, meio que no oleômetro eu faço, porque também meu acervo não é um acervo que requer tanta precisão química, de processo, né? Aí eu vou pegar ou um cotonete, ou uma buchinha de algodão, né? Vou trazer para perto de mim um paninho para tirar o excesso da água, né? Eu tiro o excesso da água e molhei o cotonete na solução que eu acabei de preparar, que é essa solução de álcool isopropílico com água deionizada, né? Tiro o excesso aqui e começo um processo de limpeza. Alguém quer falar? Pode falar aí, gente. Eu não estou vendo
o chat. E aí eu começo um processo de limpeza, né? Obviamente vou nas áreas mais danificadas ou mais comprometidas, né? E faço um processo de limpeza. Posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse... Se alguém quiser comentar, fique à vontade. Pego a buchinha de algodão, tiro o excesso, né? E faço uma limpeza mais generalizada na imagem, certo? Professor, a gente está aqui tudo apavorado que vai apagar a fotografia. Estamos só observando. Você acha que vai apagar? Estamos com medo. Não, vai não. Quem é que falou aí? É, Annelise, mas eu tô corroborando o comentário do Lucas, que disse que medo. Mas ele já fez teste antes, tá? O medo maior... o medo maior talvez esteja em manter essa sujeira que aparece no algodão, né? Essa sujeira que aparece no algodão ao longo do tempo pode ser uma sujeira definitiva que venha a comprometer a imagem, né? Claro, o papel, vocês podem observar que ele deu uma baloada, né? Mas é porque ele pegou um pouquinho de umidade. Por isso, não pode ser muita umidade. Você não pode esfregar uma superfície de uma foto assim, porque nesta superfície, onde está a imagem, possui a emulsão fotográfica, já revelada, já fixada, mas que no contato com a água, ela amolece, né? E ao amolecer, se eu pegar um algodão, eu corro o risco, se eu ficar esfregando, de danificar essa emulsão. Então tem que ser algo bastante com pouca umidade, rápido, procurando manter um sentido ou circular ou um sentido único, tá? Para que não danifique essa emulsão. Eu não posso fazer isso em qualquer foto. Eu preciso ter o diagnóstico, eu preciso entender a situação daquela imagem, ok? Observem que como tem pouca umidade e tem álcool isopropílico, na verdade, desculpa, aqui o álcool é 70, mas o ideal seria o isopropílico, já evaporou e já secou essa imagem, né? Eu sinto aqui que tá seca, então isso já me dá uma certa segurança. Estando seca, eu sempre dou uma sacudida nas flanelas, sempre quando uso em câmera fotográfica ou em imagem, eu dou nessas flanelas, eu dou uma sacudida e ainda passo, né, para tirar um eventual resíduo que tenha ficado, né, e inclusive dar uma certa polida na imagem, sem danificar, uma coisa bacana, dar uma eventual manchinha que tenha ficado por conta da água, sai com a flanela, certo? Sai com a flanela. Bom, este foi um processo de higienização muito básico que eu fiz na imagem, uma imagem que não está assim tão danificada, né? Mas eu observei que essa minha higienização não retirou por completo algumas manchas que provavelmente são de cola. E essa mancha aqui, que ela tem uma forma bastante irregular, né, que parece ser uma ponta de um durex ou de uma fita, vai requerer de mim um olhar mais atento. Ou seja, essa primeira higienização não foi suficiente. Talvez eu tenha que interferir com algum solvente. E eu agora, no momento, não sei qual o solvente. Então, eu vou pesquisar esse solvente para entender qual o solvente que essa superfície fotográfica recebe. Mas ou tolera. O simples fato de eu ter higienizado, tirado do pó e eventuais sujeiras que estão quase que uniformizadas, já dá vida à imagem, já dá uma outra aparência à imagem. Claro, não tiro o amarelecimento, porque isso já é um processo do tempo e da química, mas já uniformizou de maneira significativa a fotografia, tá? Aí o que eu faço? Olhem só. Eu limpo minha base novamente, né?
posso passar na foto, posso passar aqui atrás, limpo bem, para evitar que tenha um grãozinho qualquer de areia, que tenha vindo, tenha caído de algum objeto, né? E, na verdade, eu deveria ter feito antes a parte de trás, mas não fiz, né? Então, vou fazer essa parte aqui. Aí, o que eu vou... qual é uma forma? Eu vejo que tem manchas aqui. Qual é a forma de eu higienizar essa parte de trás? Bom, primeiro que eu não tenho que apagar o que está escrito a lápis. Está escrito foi porque alguém escreveu num determinado momento importante para identificar a foto e, de fato, é importante, né? Casualmente, fui eu que escrevi num determinado momento, né? Mas daí a gente vai trabalhar, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou tirar aqui uma coisa bem rústica, assim, bem caseira, né? Que uma amiga minha me ensinou, né? Que é ralar borracha. Ou seja, eu até peguei esse ralador, mas eu peguei como exemplo esse aqui, que é um que seria ideal, porque ele tem esse suporte de gás aqui, né? Mas ele é muito grande e tem que ser um ralador muito fininho, né? Bastante fininho. Então, eu vou ralar a borracha, fazer um pó de borracha, né? Vai, obviamente, eu vou fazer uma quantidade necessária, não preciso fazer muito, tá? E aí, olha o que eu faço com esse pó de borracha. Eu pego a imagem novamente e ele serve para limpar o papel na parte de trás. E aqui eu tenho um pouquinho de pó de borracha. Opa, aí, pó de borracha demais. Bom, o pó de borracha tem a vantagem de não marcar, né? Então, assim, o pó de borracha não marca o papel como se eu estivesse pegando uma borracha e esfregando com uma quina da borracha, tá? Então, ele dá mais uniformidade e por isso eu peguei uma luva de silicone, porque eu vou ficar melhor para usar, né? E aí eu vou, ó, em movimentos, tem um pelinho aqui, em movimentos circulares, eu faço uma limpeza na parte de trás da imagem, preservando, obviamente, a área que está com informação escrita, certo? Aí eu posso dar uma boa trabalhada aqui com o pó de borracha, com a finalidade de limpar ao máximo essa área aqui, ó. Boa, Galarza. Deixa eu aproveitar então que tu estava falando do ralador, né? Esses dias eu achei um bem adequado, porque ele é pequeno, em casa de ervas. Lá no mercado público, na verdade, nessas... E você não comprou de presente para mim? Claro que sim! Estou louco para te encontrar, meu amigo, e te entregar este mimo. Era isso que eu queria dizer. Só deixa eu anotar aqui para não esquecer de ir no mercado público amanhã e tá tudo certo. Pra comprar esse ralador. Eu comprei, na verdade, ele é especial para noz moscada. Só que para noz moscada, funciona mal pra caramba, né? Um vai raspar e daí né? escapa aquela noz moscada, cai na comida, é uma porcaria. Mas para pó de borracha funciona. Não é? Ele não é compridinho, esse ralador? Não, ele é uma versão mini do grandão mesmo. Ah, legal. Então, olhem só. Não necessariamente esse pó de borracha vai trazer o branco do papel, porque o papel já está oxidado com o tempo, já tem efeito de um processo químico que não foi estabilizado, tem interferência da luz, do ultravioleta, né, que incidiu demais, tem incidência de acidez por conta dos envelopes. Então, assim, eu não vou necessariamente trazer o branco de volta, mas eu limpo, com certeza, essa superfície de maneira a tirar as impurezas, né? Feita essa higienização de ambos, né?
ambas as faces da foto, eu vou reservar essa foto e, consequentemente, partir para outra imagem que requer tratamento. Então, este é a higienização básica, certo? Esse é o primeiro passo da conservação. Então, após o diagnóstico, é necessário ou durante o diagnóstico, que a gente priorize quais imagens sofrerão ou passarão por esse processo, tá? É importante que a gente priorize essas imagens, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista iconográfico, certo? Porque é um processo que demanda tempo, e a gente não vai ficar fazendo higienização o tempo todo. Então, a gente tem que criar prioridades naquelas imagens que são mais criteriosas. Eu vou substituir esse papel aqui, porque é um pouco ruim de tirar o material ali de cima. Bom, para terminar hoje, eu queria explicar uma outra questão, que são os negativos. Aqui eu peguei um negativo, é muito rápido isso, tá? Só para a gente não sair daqui com um olhar só para o papel. Mas para aquelas pessoas que não conhecem fotografia, eu acho importante entender a lógica e o significado de um negativo, né? Esse negativo aqui, eu vou danificar ele porque ele é uma sobra lá do laboratório, então eu não uso ele, para mim não são imagens relevantes, não sei nem de quem são essas imagens, né? Mas é uma sobra que ficou no laboratório e que eu gostaria de mostrar para vocês e que vocês entendessem a lógica. Conservar um objeto fotográfico, seja ele papel ou filme, pressupõe conservar a emulsão, entre outras coisas, mas principalmente a emulsão, porque é aqui que a imagem está, certo? Na emulsão do papel ou na emulsão do filme. O filme é sempre uma imagem de primeira geração, o papel já de segunda geração. O filme, se você tem todo o filme é mais importante do que o papel, do ponto de vista de preservação da imagem, da iconografia. Mas do ponto de vista do documento fotografia, o papel é incomparável com o filme, certo? Porque ele nos traz muitas informações que o filme não consegue trazer. Por exemplo, tipo de papel que me define época. Por exemplo, anotações no verso que o filme não me permite ter, né? Então tem uma série de atributos do papel que em alguns momentos o tornam um documento fundamental e importante. Mas onde que eu quero chegar de maneira bastante objetiva? Eu quero que vocês entendam que a imagem está na parte emulsionada do papel. Então essa área requer um cuidado especial, muito mais do que no verso, ok? No filme não é diferente. Então, o que eu vou fazer? Entendendo a higienização que eu fiz no papel, amanhã eu pretendo demonstrar isso aqui também. O filme, diferente do papel, eu consigo dar um banho de detergente neutro, um sulfactante, que, na verdade, ele limpa, tira todo o excesso químico e produz uma secagem uniforme. Porque como é uma superfície polida, ele é flexível, né? Celulose flexível, um acetato flexível de celulose, ele tem uma substância, um lado totalmente brilhante. E esse lado brilhante é que nem cristal, né? Eu acho que todos já todos nós lavamos uma taça e a taça ficou manchada de água,
No filme não é diferente, então ele precisa de um detergente especial. Ao longo do tempo, conforme o tratamento que esse filme tem no acervo, ele tem danos. E isso amanhã eu vou mostrar mais detalhadamente, tá? Ele tem danos ou na superfície, na base, que é essa gelatina flexível, né, que é essa celulose flexível, ou, que é pior, na emulsão do filme, que é o lado fosco. Por isso não se pega filme assim como eu estou pegando, né? Isso aqui não se faz. Filme requer um cuidado específico. O uso de luva é fundamental, porque se eu arranhar este lado aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem observar que eu fiz uma linha, ó, eu fiz uma, deixa eu ver se eu consigo o reflexo ali. É difícil, mas eu fiz aqui, ó, uma linha nesse fotograma, saiu inclusive uma coisinha preta, né? Saiu uma coisinha preta. Essa coisinha preta é parte de imagem que eu tirei do negativo e que nunca mais volta para o negativo e que danificou de maneira completa esse negativo, definitiva. Completa não, mas definitiva. Então, esse lado da emulsão, ele precisa ser muito bem tratado. Ele precisa ser muito respeitado, porque é aqui que está a imagem. É uma imagem que tem uma fração de milímetro, mas nessa fração de milímetro a gente consegue ter tons do preto ao branco, passando por todas as escalas de tons de cinza, por exemplo, que o ser humano enxerga. Ou seja, é uma tecnologia impressionante. É impressionante isso, né? Amanhã eu vou mostrar um slide para vocês. Hoje, assim, já existe tecnologia de retirar essa imagem que tem uma fração de milímetro de espessura e colocar em outro suporte. Por quê? Porque ao longo dos anos, e eu falei ali de 2 tipos de celulose que são criteriosos, o que estraga na maioria dos filmes é o suporte flexível e não é a imagem. A imagem se mantém. Então, suportes de base vegetal, fugiu o nome agora, tem 2 nomes específicos, eles são muito sujeitos a craquelarem, a ressecar, a ondular, a amarelar, ou seja, eles sofrem o dano. E o que a gente precisa fazer no negativo é tentar preservar tanto o acetato quanto a imagem que está neste outro lado aqui, certo? Para isso, a gente faz um processo de higienização. Quando o negativo não apresenta interferências de fungo, por exemplo, a gente faz um processo simples de lavagem nele, secagem, e está resolvido. Normalmente é isso que acontece no negativo. E aí, depois disso, você acondiciona ele em envelopes específicos, né? Que o protegem de umidade e, claro, vai colocar isso numa pasta e vai preservar ele por mais tempo. Fala aí, Marcelo. Não, já tô com uma pergunta engasgada que faz tempo. Tu, por acaso, tem uns negativos com fungo aí pra gente? Pois então, não tenho negativo com fungo. Bah, porque eu também não tenho, cara. E a gente comentou isso, né? Se alguém tiver aí, pessoal, a gente não gosta de negativo com fungo, mas nesse caso vai ser útil, né? Eu vou, inclusive, tentar comprar, não agora para esses encontros nossos, mas eu quero comprar um negativo com fungo. Olha aí, ó, o Flávio já tá vendendo, ó. Vê se tem lá então para nós, Flávio. Tomara que não tenha, né? Ou se tiver, tomara que não seja lá algo muito relevante. Embora, como estamos vendo, tudo aqui tem relevância, né, meu amigo? Mas se tiver alguma coisa, interessa sim, cara. Vou dar uma olhada. Se a gente for dar uma olhada nesse, só para terminar aqui, gente, neste negativo aqui, ó, como ele estava mal condicionado, esse negativo, na área da emulsão, ele possui
eu estou manuseando assim porque ele não tem valor para mim, tá? Esse aqui não tem valor para mim. Então, na área da emulsão, ele tem umas manchas tipicamente de umidade e de não neutralização da química. Isso aqui é claro. Para quem conhece química fotográfica, sabe que não foi bem lavado e a química continuou agindo. Em contato com um plástico que não tem qualidade para isso, né? Ele criou uma impressão de fungo, mas não é fungo porque não tem característica de uma colônia de fungo, né? Mas eu também não tenho 100%, né, de certeza, mas me parece ser muito mais sujeira de processo não bem realizado. Este negativo aqui, eu passaria por uma lavagem num processo de detergente neutro, né, que eu vou explicar amanhã, e faria tranquilamente uma limpeza dele, uma secagem, um acondicionamento, e ele duraria, né? Hoje, só para finalizar, a gente sabe que o negativo é o tipo de imagem comprovadamente de maior durabilidade. Não existe uma outra forma de imagem comprovadamente mais durável que um negativo bem condicionado, né? E a gente sabe que ele é ad eternum. Assim, não tem, ele, se estiver bem conservado, ele se mantém, porque o processo da prata, ele é um processo definitivo. É muito difícil ele estragar essa emulsão fotográfica. Sintetizando, eu queria terminar hoje dizendo o seguinte, ó, quando a gente fala de fotografia, nós estamos falando de negativo e de papel. A higienização básica de papel eu fiz para vocês. A higienização básica de um filme eu vou fazer amanhã. A ideia é fazer ela amanhã, muito rapidamente, só para demonstrar, né? Para vocês entenderem como é que é feita, que é extremamente simples, mas possível de ser feita em casa, completamente. Essas duas higienizações que eu fiz são caseiras. Você pode fazer em casa tranquilamente, sem medo, com cuidado, obviamente, né? Entendendo que o negativo tem um lado que ele é definitivo, outro não, né? Se eu arranhar o lado da emulsão, que é o lado mais fosco, eu danifico completamente a imagem, certo? Marcelo, segura a E aí, meu que eu caro? só vou mudar a câmera. Muito bem. Só vou mudar a Muito câmera. bem, muito bem. Seguimos daqui, então. Obrigado pelas explicações técnicas todas aí, senhor Ricardo. Muito gentil e didático da sua parte. Espero que todo mundo aí tenha ficado com vontade de meter a mão na massa. Eventualmente, alguém já pode estar aí manipulando o seu acervo, assim esperamos, né? Aliás, pessoal, a gente reforça aqui o convite para todos vocês que retomem aí seus acervos, como a gente já tinha combinado, né? Para selecionar algumas imagens para a gente fazer esse tipo de prática agora, né? Então vejam aí aquelas que estão um pouco mais, um pouco menos deterioradas, que é justamente o momento que a gente vai tentar trabalhá-las, né? Na semana passada a gente falou das informações. Fiquem à vontade aí para fazer uma breve apresentação do seu acervo. Isso serve até como registro, né, pessoal? Assim como marcação da participação de vocês aqui. Então anota lá, faz um parágrafo sobre o teu acervo, o número de imagens, do que se trata e tudo mais. E vamos seguir aí com técnicas de conservação e restauro ao longo dos próximos dias. Só para finalizar a minha participação, assim, eu espero que quem esteja na sala tenha gostado, né? Porque realmente muda um pouco a dinâmica dos nossos encontros, né? A gente sai de uma dinâmica um pouquinho mais teórica, mais reflexiva, e entra para uma dinâmica mais prática, mostrando que realmente é possível. Não há até então, até este momento, não há uma necessidade de conhecimento profundo, nada disso. Há simplesmente o gosto pela fotografia posto num processo de higienização de fotos. Até o momento foi isso, né? Exato, né?
E junto a isso, né, galera, a gente reforça aí também, porque, claro, somos professores, aqui tem vários colegas também, né, um pessoal que pesquisa e tudo mais. Também é nosso interesse aqui trazer outro tipo de informação, às vezes um pouco mais conceitual, e em outras vezes no sentido de fonte de referência, onde é que a gente pode buscar outras informações, outros métodos e tudo mais. Aliás, na sequência a gente vai mostrar mais alguns casos bem-sucedidos. Mas, por hoje, então, nós finalizamos, né, amigo Ricardo? Esperamos vocês todos amanhã, pessoal, 7 horas a gente se encontra aqui para a nossa segunda aula da semana.